Então, o que eu vou fazer? Eu vou escrever o que eu quiser escrever dentro desse desenho. Eu vou escrever aqui, ó. Vou vir na ferramenta texto e vou só escrever aqui no centro o que eu quero escrever. Pode ser o nome Lara, que é o que eu tinha feito ali. Para mim fazer isso, eu clico no texto, clico uma vez na área de trabalho aqui em qualquer lugar, vai aparecer o ponto que fica piscando, aí eu escrevo o texto que eu quero escrever. Depois eu volto na ferramenta seleção, vou aumentar aqui, vai aparecer as alças de seleção, eu aumento e coloco o tamanho que eu quiser, e também aqui no tipo de fonte eu escolho a fonte que eu quiser. Depois disso, eu seleciono o texto, aperto Shift, seleciono o meu desenho e aperto C e E, o meu desenho ir para o centro exato aqui do nosso objeto, certo? Então vou diminuir o objeto aqui. E agora eu fiz um lacinho aqui, né? Aqui atrás desse objeto. Como é que eu fiz esse laço? Eu vim aqui na minha caixa de ferramentas, eu vim nessas ferramentas aqui de formas básicas. E aí eu vim aqui nos meus banners aqui de desenhos de formas básicas. Eu clico neles e aqui na barra de propriedades vão aparecer alguns banners. Eu posso escolher por aqui um banner e desenhar. Mas eu posso também fazer assim, ó. Eu posso vir aqui na ferramenta retângulo. Aí eu clico e desenho um retângulo com formato de uma faixa que vai ficar mais ou menos na posição que eu quero. Então eu posso diminuir depois de pronto, né, para mim calcular mais ou menos o espaço que eu vou querer esse banner em altura e em largura. Depois de feito o espaço, eu vou fazer o seguinte: eu vou clicar no meu retângulo para selecionar, aí eu clico com o botão direito no retângulo, né, novamente, e vou mandar converter em curva. Pronto, converti em curva. Agora o que eu faço? Eu dou 2 cliques no quadrado que eu acabei de converter em curva e ele vai me permitir manipular o formato desse quadrado, né? Vou fazer o que eu quiser. Então o que eu vou fazer? Eu vou vir nessa linha aqui da lateral e vou clicar no meio dela para criar um ponto. Criei esse ponto. Agora eu vou clicar nesse ponto e arrastar para dentro do meu quadrado. Pronto, arrastei para dentro. Do lado esquerdo a mesma coisa, eu vou na linha lateral e clico no meio para criar um ponto. Criei um ponto. Agora eu vou e clico nesse ponto e arrasto para dentro para determinar as pontas da minha faixa. Depois que eu fiz isso, eu vou vir aqui no menu Efeitos e mando colocar o envelope. E aí vai aparecer aqui do lado direito a caixa de edição de envelope. Então eu vou mandar adicionar um novo envelope nesse desenho que está selecionado. Feito isso, eu vou clicar aqui, ó, num desses pontinhos aqui da parte superior da linha e vai aparecer essas setas de manipulação de linha que me permitem clicar sobre ela e definir um formato para o meu banner. Então se eu clicar na de baixo, a mesma coisa, eu posso fazer um formato para o meu banner. Eu clico no pontinho, aparecem as setas. Se eu clicar na seta, em cima da seta e arrastar, ela vai adquirir um formato. E esse formato que eu puxar aqui para o envelope, ele vai atrair o meu desenho e ele vai adquirir esse formato de faixa, por exemplo. Certo? Então eu cliquei aqui nela, vim em efeitos, envelope. Mandei adicionar um envelope e quando eu adicionei o envelope, ele me abriu essa linha pontilhada aqui para mim poder manipular o formato do meu desenho. Qualquer formato que eu fizesse aqui com essas setinhas aqui, ó, quando eu clico numa dessas pontinhas que apareceram, aparecem as setas. Se eu clicar na seta e manipular ela vai atrair o desenho para esse formato que eu estou desenvolvendo aqui no envelope, certo? Então pronto, ó, fiz esse formato aqui. Agora eu vou clicar nele e arrastar aqui para o centro aqui do meu desenho central. Arrastei para o centro, eu vou apertar Shift Pad Down para ele ir para trás, certo? E aí eu vou colocar uma cor nessa faixa. Eu vou querer colocar a cor branca mesmo. Vou clicar com ela selecionada, eu clico no branco e aí eu clico com o botão direito aqui no X, certo?
Pronto. Aí agora eu vou selecionar tudo aqui, eu vou clicar e arrastar em volta de tudo e vou clicar em cima dele e arrastar lá para o centro aqui da parte de cima aqui, ó, né? Eu arrastei para lá, ele ainda está selecionado. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou apertar a tecla F2, o ponteiro do mouse vai se transformar nessa lupinha. Com essa lupa ativa, eu vou clicar e arrastar em volta da parte de cima para mim visualizar só essa parte aqui da tela. E aí o meu objeto ainda está selecionado. Aí eu aperto lá no teclado Shift Pad Up para todo o objeto vir para frente, né? Então eu fiz aqui meu objeto, ele veio para frente. Agora eu vou apertar F2 e botão direito do mouse para ele voltar para o tamanho normal. Eu tenho aqui o meu objeto no centro da parte da frente da minha sacola. Para ele ficar no centro exato, eu teria que fazer assim, ó, clicar na ferramenta retângulo, clicar no ponto aqui inicial desse desenho, vir até o ponto final da direita aqui e subir até o limite aqui da parte de cima da frente do meu desenho, tanto da direita quanto de cima. Eu solto. E aí com esse quadrado aqui indicando a altura e largura da minha frente, eu ia selecionar o meu desenho aqui, né? E eu ia agrupar tudo. Aí eu ia com ele selecionado, eu ia clicar no quadrado e apertar C e E para ele ficar no centro exato aqui da parte da frente. Eu vou clicar no quadrado uma vez e apertar Delete para apagar. Agora o meu desenho está na frente exata. Depois disso, eu clico no desenho, seguro e arrasto para baixo até chegar na posição que eu quero e aperto com o botão direito para fazer uma cópia. Certo? Fez a cópia. Agora que eu fiz a cópia, eu vou fazer aquele procedimento. Essa parte aqui ela tá de ponta cabeça, então eu tenho que clicar no nome Lara aqui, vir aqui e mandar espelhar verticalmente e mandar espelhar horizontalmente, certo? E eu vou fazer o mesmo procedimento. Eu vou clicar na ferramenta retângulo, vou clicar no ponto inicial aqui, ponto final e descer até chegar no limite. E com isso eu seleciono o fundo e depois seleciono o quadrado e aperto C e E para centralizar aqui na frente certíssimo. Aí com isso eu fiz também o meu desenho central escrito Lara, tá? Então vocês pegaram que esse desenho, eu até falei mais rápido no final aqui, mas vocês pegaram que é simples de fazer, principalmente as bolinhas que eu queria mostrar para vocês, esse detalhe aqui do fundo aqui, ó, que é muito simples de se fazer. Depois de ter o molde pronto, a gente vai criar o nosso detalhe final, que no caso eu fiz a bolinha, mas poderia ser também, ó, estrelas mesmo. Poderia fazer uma estrela aqui, ó, e fazer umas cópias dessas estrelas e depois colocar essas estrelas coloridas e depois achar a cor certa dessas estrelas e inserir dentro do molde, certo? E aí eu inseri, fiz a minha arte. Aí a gente tem que ter consciência que essa parte aqui, ó, é a parte da frente, então é só isso aqui que é a parte da frente e depois só isso aqui que é a parte de trás. A gente tem que ter consciência dessa direção do nosso molde, que é importante, que eu queria passar para vocês. Então eu fiz aqui a minha arte, lembrando que se vocês forem imprimir, tudo tem que ter sangria. Para mim fazer uma sangria desse objeto aqui, ó, eu vou dar uma dica para vocês aqui, ó. Vamos lá. Sangria é o que? Eu tenho que colocar essa cor magenta aqui, a vermelha, com as bolinhas, tem que estar saindo para fora do limite aqui do meu desenho. Essa parte aqui, ó, ela vai ter que ter uma parte para fora aqui saindo com a cor. Para se por acaso na hora de imprimir der algum erro, a máquina escorregar, isso aí acontece com qualquer tipo de serviço, acontece. Então aí a gente deixa uma margem de segurança que é chamado de sangria. Para criar essa margem de segurança, eu vou clicar no fundo, com ele selecionado. Primeiro eu tento fazer uma cópia dele e aumentar para ver se o formato desse molde aceita esse tipo de sangria criada dessa forma, porque tem outro tipo também. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer uma cópia. Então eu vou lá,
copio, já copiou e já colo, já colou. Inclusive colou por cima, né? Então, como ele colou por cima, eu vou apertar Shift Page Down para ele ir para trás. Foi para trás, né? Agora eu vou vir aqui nas alças de seleção desse desenho e vou clicar em uma delas, das pontas, né? Segurar o botão do mouse e a tecla Shift e arrastar para fora. Com isso, vocês já perceberam que eu criei um objeto, eu aumentei a minha cópia para as extremidades todas. Já dá para perceber que a sangria vai sair perfeita, só com esse processo. Eu vou tirar a borda aqui, clicar com o botão direito no X, já está feita a minha sangria, olha lá. Então já criei uma sangria. Nesse caso aqui eu criei desse jeito. Tem outra forma de criar aqui, ó. Tem uma outra também, mas essa aqui eu estou com o meu objeto aqui pronto, né? Eu posso fazer o seguinte, ó. Eu posso clicar com o botão direito nesse objeto e aqui na opção de bloquear conteúdo do Power Clip, eu clico nela para desbloquear. Vocês têm que prestar atenção que depois que vocês aumentarem o tamanho do objeto, vocês têm que voltar e bloquear. Porque quando a gente desbloqueia e movimenta um objeto, o desenho que está nessa posição aqui dentro do quadrado, ele fica. Então eu posso movimentar e pode perder as bolinhas que elas estão aqui. Então se eu voltar, ela está lá. Então eu vou aumentar para criar a minha área de sangria. Depois eu clico com o botão direito e bloqueio de novo. Porque depois se eu movimentar, vai junto, certo? Então já criei a minha área de sangria. Não dá para ver, mas isso aqui está um pouquinho para fora do que é o limite desse desenho. Quando for imprimir e cortar, ou na faca, ou no molde, ou na máquina de corte, tem máquina que corta direto, aí ela já vai cortar com essa área de segurança. É só colar, certo? Então, essa aqui é a parte de criação do material dentro do molde, que eu já queria abrir a mente de vocês aqui para esse tipo de criação aqui, que é fácil, e para o efeito Power Clip. Agora, né, eu vou clicar com o botão, eu vou apertar F2 e botão direito para ficar aqui na minha tela inteira. O que eu fiz aqui? Eu desenhei o formato dessa sacola. Agora, o que eu fiz aqui? Eu desenhei o formato dessa sacola, né? Como é que eu desenhei esse formato dessa sacola? Olha só. Se eu tenho aqui a parte da frente, que é isso aqui, essa parte aqui é a parte da frente, essa parte aqui, que é a parte da frente, essa parte é a parte da frente, e essa parte aqui vai dobrar num dos lados. O que eu fiz? Eu só peguei essa parte aqui e coloquei ela aqui de frente, desenhada. E já peguei essa outra parte e já virei ela para ela ficar na frente da minha frente. Então, como é que eu fiz isso? Eu deixei o meu fundo aqui normal, né? Eu vou deixar ele aqui. Só que eu vou fazer uma cópia. Eu vou clicar nele e arrastar para o lado e apertar com o botão direito. Vou fazer uma cópia. Depois de fazer essa cópia, eu vou vir aqui na ferramenta retângulo e vou clicar e arrastar e vou definir um retângulo até o limite aqui da minha parte de baixo, até a base do meu desenho, certo? Depois de fazer isso, primeiro eu vou clicar e arrastar em volta aqui desse objeto aqui da logomarca e apertar Delete para apagar. Depois eu clico no retângulo, clico no meu fundo aqui e venho aqui na barra de propriedades, na ferramenta Aparar, para cortar a parte de baixo. Depois que eu fizer isso com a parte de baixo, eu arrasto o meu retângulo aqui para cima, aqui da parte de cima, aqui, e aparo também. Aí quando eu coloquei ele na frente todinha do local onde eu quero cortar, eu seleciono o retângulo e seleciono o fundo também, né, que eu quero cortar, e aí manda parar. Com isso eu tenho só a frente da minha sacola aqui, tá? Lógico que no meu desenho aqui eu fiz uns ajustes. Eu desenhei aqui, ó, uma pontinha. Se vocês quiserem, vocês podem, né? Aqui eu não vou fazer, não precisa, né? Para vocês que estão começando, mas se quiserem, pode fazer tipo assim uma voltinha aqui, ó. E aí fazendo alguns modelos aí para ela ficar um pouco mais real, né? Aí fica a gosto do freguês. Se quiser, algumas coisinhas à toa, se ficar legal, né? Aqui eu fiz, né, dessa parte de baixo, aqui do lado. Então fiz a frente da minha sacola. Já vou tirar a borda aqui, ó.
Agora eu fiz essa parte aqui também apontando para baixo. Então eu vou lá novamente, clicar no fundo, arrastar e apertar com o botão direito para fazer uma cópia. Só que agora o quadrado aqui que eu tenho aqui, eu vou arrastar, eu vou aumentar o tamanho dele para ele chegar no limite aqui agora da minha parte superior lá que vai cortar o meu desenho. Quando eu chegar no limite, eu seleciono o quadrado e o fundo para aparar novamente, só que dessa vez eu vou aparar o resto todinho, vai ficar só essa parte aqui de cima aqui, ó, que estava aqui. Só que eu já vou montar o mockup da minha sacola, então eu vou clicar na parte de cima e vou espelhar ela como se ela tivesse montada. E aí depois eu vou arrastar ela aqui para baixo até ela chegar no limite aqui, ó, da dobra, que é o local onde ela vai dobrar, tá? Nesse caso aqui, ó, como é um mockup e ela realmente não é desse tamanho, eu subi um pouquinho aqui, ó, para aparecer um pouco da logomarca. Então a gente pode também, ó, desenhar um quadrado e cortar mais para ficar mais evidente no mockup que é a nossa apresentação. A função do mockup é mostrar o resultado do trabalho pronto. É só para dar uma impressão do que vai ser essa arte depois de pronta, né? Então eu cortei ele aqui, agora eu vou arrastar novamente para a parte de cima. Não ficou próximo, então eu vou apertar F2, clicar e arrastar em volta do meu desenho todo. E aí agora eu tenho mais possibilidade de manipular para ficar mais exato aqui o encaixe do meu desenho. Aqui, ó, aumenta um pouquinho. Pronto, agora ele está exato. Tá vendo? Vou tirar também aqui o botão direito, cliquei nele, botão direito aqui para tirar a cor. Pronto, fiz o meu desenho. E aí depois disso eu coloquei um laço aqui na frente, coloquei as minhas alças de pérola. Só que esse desenho aqui está perfeito, né? Então, por que ele está perfeito? Porque eu trabalhei aqui, ó, no centro do desenho, uma iluminação no centro. E nas bordas eu trabalhei uma sombra aqui nas bordas. Então tá dando a impressão de real, certo? E depois eu joguei um efeito em cima desse desenho aqui. E esse efeito tornou o objeto mais realista. Então como é que eu fiz isso? Para me fazer essa parte da extremidade, eu cliquei aqui no meu desenho, aí eu arrastei para fora e fiz uma cópia. Pronto, fiz uma cópia. Com essa cópia aqui selecionada, eu cliquei com o botão direito e mandei extrair as bolinhas e apertei Delete. Aí eu fui lá, sobrou esse xizinho aqui. Então eu clico com o botão direito nele, venho aqui em tipo de quadrado, coloco nenhum para tirar o X, certo? Agora eu vou, com ele selecionado, eu vou clicar aqui, ó, numa das alças de seleção das extremidades, segurar o botão do mouse e arrastar para dentro com a tecla Shift pressionada. Quando chegar nessa posição aqui, onde eu queira, eu aperto com o botão direito para fazer uma cópia. Fiz a cópia, ela está aqui no centro. Com ela selecionada, eu seleciono o fundo aqui também. Aí com os dois selecionados, eu clico com o botão direito e vou lá em combinar. E aí eu fiz aqui um contorno no formato do meu desenho. Depois que eu fiz esse contorno, eu vou colocar aqui a cor preta. E essa aqui vai ser a minha sombra que eu vou colocar aqui no meu desenho. Coloquei a cor preta. O que eu faço aqui agora? Eu venho aqui no menu Bitmap, converter em bitmap, e eu vou colocar aqui, vou com uma conversão para CMYK ou RGB, depende do destino da arte. Pode ser RGB, porque esse aqui não vai ser impresso, né? É só uma amostra para o cliente. Clique em OK. Converti o meu desenho em bitmap. Depois disso, eu tenho a possibilidade de vir aqui no menu Bitmap, desfocar, desfocagem gaussiana. E eu vou visualizar como é que está ficando o efeito aqui. Eu vou clicar em visualizar, já está num ponto aqui, e eu vou ver o efeito da desfocagem desse meu objeto, porque ele tem que ficar esfumaçado para dar esse efeito aqui, ó. Tá certo? Aqui em volta aqui, ó. Então ele ficou aqui nessa posição, que não ficou muito desfocado. Então o que eu faço? Eu vou colocar mais, bem lá na frente, lá, ó, vou colocar uma porcentagem maior do raio de desfocagem.
Então aqui, ó, vai aumentar. Vamos esperar ele ler. Ó, já ficou mais desfocado. Eu vou deixar esse aqui mesmo, só para vocês verem. Mas poderia ser mais um pouco. Vou clicar em OK. E aí eu vou esperar o CorelDRAW ler, pensar, sentar, analisar, ler, pensar e pronto. Ó, tá lendo, pronto. Depois que eu fiz isso, eu venho aqui no menu Efeitos, vou lá em Power Clip, colocar em recipiente e clico dentro do meu fundo aqui onde eu quero colocar a minha sombra. Aí eu já clico com o botão direito aqui no meu Power Clip e vou lá em Editar Power Clip. Vai abrir tudo que tem dentro do meu Power Clip. Eu vou pegar essa minha sombra e arrastar aqui para o centro aqui da tela para ela ficar aqui em volta aqui, ó, do meu espaço certinho. Eu já vou aumentar ela um pouquinho aqui, ó, para ela ficar passando para fora, né? Ó, aumentei. Aí depois que eu fiz isso, eu vou vir aqui, ó, na barra, na caixa de ferramentas e vou escolher essa ferramenta aqui, ó, Envelope, que está ativa. Eu clico na setinha para baixo, porque a ferramenta que eu quero é a transparência. Depois que eu coloquei a transparência, eu venho aqui na barra de propriedades com a ferramenta transparência ativa. Eu venho na barra de propriedades e escolho uniforme. Depois disso, eu volto na ferramenta seleção e aperto aqui numa área vazia da tela com o botão esquerdo do mouse e com a tecla Ctrl selecionada. Já vai ter feito um efeito aqui, ó, de sombra. Tá vendo? No meu objeto já deu um efeito de sombra, tá vendo? Olha que legal. E depois que eu fiz isso, eu faço a mesma coisa aqui para essa parte da frente. Eu faço uma cópia, né? Arrasco o botão direito, extraio o que está dentro dela, tiro aqui esse conteúdo e faço uma cópia dela aqui também. Olha só, cópia, seleciono a cópia e o fundo, botão direito, combinar. Coloco a cor preta, eu vou lá, bitmap, converto em bitmap esse desenho e depois eu vou em desfocagem gaussiana, visualizo para ver se está certo, do tamanho que eu quero, e depois eu já clico em OK. Já clico em OK. E depois que ele leu, eu vou em Efeitos, Power Clip, colocar dentro da parte da frente aqui, ó, né? Só que eu vou apertar com o botão direito em cima do meu desenho, mando editar, porque eu tenho que colocar aqui nessa minha sombra aqui, ela um pouquinho maior, para ela ficar nas pontas, e vim na ferramenta transparência, aqui em nenhum eu coloco uniforme, e já volto na seleção e clico com Ctrl numa área, com Ctrl pressionado numa área vazia aqui da tela. Pronto, já fez aqui uma sombra dessa minha parte da frente. Só que eu tenho uma sombrinha aqui também, ó, uma sombra dessa parte aqui no fundo. Então eu vou copio essa parte aqui, ó, que eu quero colocar uma sombra, tiro tudo que tem dentro dela, botão direito, extrair, delete, apagou tudo. Agora eu clico com o botão direito nela, novamente vem em tipo de quadrado nenhum, né? E coloco a cor preta no meu desenho todo. E aí eu faço a mesma coisa, bitmap, converter em bitmap, OK. Aí eu venho em bitmap, desfocagem gaussiana, tá? OK. Colocou. Aí eu vou lá em transparência e coloco uniforme e eu pego ela e arrasto aqui, ó, para a posição aqui, mais ou menos da onde vai ser a sombra. Ela vai ficar nessa posição. Depois disso, eu venho aqui em Efeitos, Power Clip, colocar dentro do recipiente e essa aqui eu coloco no fundo para ela ficar atrás. Olha lá, ó, tá vendo? Já deu uma sombra atrás. Olha como é que está criando vida o nosso desenho da sacola. Isso aqui serve para tudo. Pode ser para uma caixinha, pode ser para tudo. Se vocês desenharem e não tiver foto. Então, depois que vocês fizeram esse efeito aqui, ó, que é a mesma coisa para qualquer coisa, para caneca, para tudo, aí vocês vão fazer o seguinte, ó, fez isso aqui. Antes de eu terminar, eu peguei uma foto da internet aqui, ó, de um colar. Eu só importei a foto aqui para o CorelDRAW, né? Vocês sabem importar, menu arquivo, importar. Aí é só localizar o arquivo onde está no computador e clicar em importar, ele vai chegar aqui.
Quando ele chegou aqui, vocês vão clicar nele e arrastar para essa posição aqui, ó, mais ou menos, onde vai ficar aqui, né? E coloca atrás para mostrar que a alça vai ser de pérola, certo? Aí aqui agora eu vou fazer o seguinte, ó, olha o que eu vou fazer. Eu vou selecionar só o meu objeto aqui, só esse objeto de baixo, sem o colar, e vou vir aqui em bitmap e vou converter em bitmap. Aí eu clico em OK, em RGB OK. Converti tudo aqui, ó, num desenho só, tudo num desenho só. Converteu. Olha como é que ele ficou fraco. Só que eu vou fazer o seguinte, ele está fraco, né? Eu vou copiar uma vez e vou colar por cima. Tem dois objetos, tem um na frente e um atrás. Com a cópia selecionada, eu vou vir aqui em transparência, certo? Aí eu venho aqui no tipo de transparência, eu coloco uniforme, tá? E aí aqui na operação de transparência, no modelo de transparência, vocês colocam multiplicar. E aí vocês pegam aqui essa multiplicagem aqui de transparência e coloca 0. E aí vocês vão chegar, olha aí a diferença só de colocar o multiplicar. Agora vocês me falam se esse efeito que eu acabei de fazer aqui, que deu a impressão de o objeto ser real. Olha aí o objeto. É lógico que a gente fez aquela sombra, né, e tudo mais. Aí depois a gente pega um desenho de um laço para a pessoa entender que tem um laço aqui na frente e coloca aqui, ó, bem na frente. Então eu fiz aqui um mockup muito bem feito só usando um efeito do CorelDRAW. Então não é difícil, vocês não precisam usar mais nada, só coloca a sombra, tudo mais. Se não quiser colocar a sombra, não coloca, não tem problema, mas dá a impressão de ser real aqui, né? Colocou a sombra, é só colocar o efeito de multiplicar, coloca a transparência no da frente e o uniforme manda multiplicar em 0. E aí ele vai colocar esse efeito de real, olha aí que legal, ó. Sendo que a arte original é essa aqui. A gente tem que tomar cuidado também para lembrar o cliente de que o mockup é uma impressão. Pode ser que ele tenha uma diferença na cor na hora de multiplicar, certo? Então vocês têm duas opções, ou colocar o original mais rosa, tá? Ou aqui quando eu multiplico para 0, ele soma as duas cores. Se eu deixar um pouco menos aqui, ó, colocar uns 60%, ele mantém o rosa, tá? Aí ele mantém o rosa. E aí quando eu fizer outra cópia, ele vai deixar um pouco mais forte, só com um tom de rosa. Só que eu posso também aqui, ó, pegar o fundo. Deixa eu voltar aqui pro 0. Eu posso pegar o fundo aqui, ó, e aumentar o tom de rosa do fundo. Eu não sei se eu converti no laboratório aqui, ó, eu posso aumentar o tom de rosa do fundo, o tingimento dele aqui, ó, para rosa, e aí eu clico em OK. Aí ele vai tingir para uma tonalidade rosa mais forte. Aí eu volto ao meu objeto aqui para frente e o objeto da frente eu também tinjo de rosa e clico em OK. Vai ficar dois tons de rosa, um tingindo o outro com um tom de rosa. E ele vai ficar mais rosa ainda, tá vendo? Ó? E aí a gente vai chegar mais próximo. Olha aí como é que chegou mais próximo. Tá vendo aqui, ó? Tá praticamente a mesma cor aqui. Então já é uma dica top de linha, tá? Então é isso aí, gente, ó. Mostrei para vocês essas dicas especiais aqui sobre a sangria, sobre a posição aqui de uma parte do objeto, né? De um molde, de lembrancinha e tudo mais. Mostrei aqui para vocês também essa dica ninja de mockup, essa dica aqui que ninguém ensina, então eu decidi passar para vocês, às vezes porque a pessoa não sabe, às vezes porque ela quer segurar o segredo, tá? E espero que vocês tenham gostado. Eu estou com o meu curso aí aberto. Quem quiser fazer o curso de CorelDRAW fácil e profissional, vocês podem ver que a arte que eu ensino para vocês não é mal feita, é uma arte top de linha, arte profissional, tá?
Quem quiser fazer, cliquem no link aqui nesse vídeo. Se vocês tiverem recebido esse vídeo aqui por e-mail, vocês respondem o e-mail para vocês tirarem dúvida, ou cliquem no link do e-mail. Se vocês estiverem no YouTube, no Facebook, cliquem no link, procurem por mim, que vocês vão saber mais, vão ter mais informações. Aproveitem que eu estou dando de brinde nesse curso, agora de promocional, estou fazendo ele por um preço muito baixo, e eu estou dando de brinde uma consultoria por 2 meses para quem quiser. Então, se você trabalha com mockup, em todas as semanas, por 2 meses, o aluno tem direito a 30 minutos de tirar dúvidas exclusivos só para ele. Fora que ele pode, se tiver uma dúvida, me procurar qualquer horário, que assim que eu tiver disponível eu respondo, né? Mas o aluno, ele vai ter 30 minutos exclusivos só para ele, né? Por que isso? Porque eu fiz o curso, tentei fazer o curso o melhor possível. Só que às vezes o aluno, ele trabalha, tem uma pessoa que trabalha específico para a área de sublimação. E a dúvida dele é na área de sublimação. Então eu vou orientar ele nessa área de sublimação e uma dúvida que ele tenha mais especificamente para o segmento de sublimação. Mas se o aluno tem uma dúvida para personalizado, lembrancinha, aí eu vou dar uma dica especial para ele sobre lembrancinha, porque ele, de repente, o rapaz está fazendo uma arte de um convite do Homem-Aranha e surgiu uma dúvida. Então ele vai me perguntar e durante 30 minutos eu vou estar exclusivo para orientar e fazer com que ele aprenda e consiga se tornar autossuficiente para criar qualquer tipo de arte bonita, né? Arte top de linha. Mas e se a dúvida for relacionada à gráfica? Então ele pode me procurar. Então isso aí é um brinde que vale 3, 4 vezes o valor do curso. Certo, gente? Então aproveitem, cliquem aí, que eu estou pensando em dar um brinde especial para essa turma inicial aí. Eu não vou falar ainda não, mas eu estou pensando em dar um brinde especial. Então aproveitem, tá? E aí eu espero vocês no curso. É só clicar no botãozinho aí do lado. Espero que vocês tenham gostado. Se tiver alguma dúvida, se quiser que eu faça alguma aula especial, vocês me mandam, comentem nesse vídeo. Eu peço que vocês também compartilhem aí para todo mundo ficar sabendo. Fiquem com Deus, um abraço, tchau, tchau.